Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro Arrependimento Profundo e Eficaz de Hernani Santos. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Vem. Leitura número 14, Pecado. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Aquilo que o homem, um pastor ou um bom orador não pode convencê-la, o teu Espírito Santo é capaz de mostrar o caminho, de trazer discernimento, de trazer convencimento. Eu oro para que ela seja sensível ao ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. O corpo. O corpo é formado do pó, de matéria sólida e água, composto de 75% de água e quase todos os elementos de matérias que existem no corpo do homem. O corpo reage ao ímpeto, o corpo é carne, o corpo é cheio de ímpetos. Pecar na carne é ceder aos ímpetos da carne, é ceder às vontades da carne. Vejamos, Gálatas capítulo 5, do versos 16 a 20, diz assim: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Notem que são vontades da carne, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, e estes lutam um com o outro, para que não façais o que querem. Gálatas capítulo 5, versos 17. Agora vejam os versículos 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. As obras da carne levam para o inferno, mas entende-se que todas elas podem ter uma esperança de arrependimento. Agora veja uma separação entre o que a carne faz e o que a alma faz. A alma é a consciência da pessoa. A alma é o centro da razão. A alma é o que faz o homem ser uma criatura de Deus. E formou Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Gênesis capítulo 2, versos de número 7. A junção corpo e fôlego de vida fez do homem uma alma. A alma é o homem em essência. A Bíblia vai nos apontar a alma em 3 funções e são elas: buscar. Dispõe, pois, agora o coração e a alma para buscardes ao Senhor vosso Deus. 1 Crônicas, capítulo 22, versos 19. Notem que buscar é uma função da vontade e ela está na alma. Recusar. Aquilo que a minha alma recusa tocar. Jó, capítulo 6, versos de número 7. Notem que recusar é uma função da vontade e também está na alma. Escolher. Pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada antes a morte do que a esta tortura. Jó capítulo 7, versos 15. Escolher também é uma função da alma. Agora percebam a relação alma e racionalidade, ou seja, mente e consciência. Romanos, capítulo 12, do versos 1 ao 2, diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Provérbios, capítulo 2, versos 10. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. E do conhecimento vem o saber. Salmo 139, versos 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Conforme os textos, conhecimento é uma função da mente, da consciência, logo é uma função da alma. Então, onde conhecemos? Onde sabemos? Onde buscamos? Onde recusamos? Onde escolhemos? Todas essas perguntas, de acordo com o que estamos lendo, estão na alma. Então, o que
que são pecados para a morte? Examinemos o texto cuidadosamente. 1 de João, capítulo 5, do versos 16 ao 18. Se alguém vir pecar seu irmão, que não é para a morte, orarás, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Todo pecado é iniquidade, e há pecados que não são para a morte. João diz que devemos orar por nossos irmãos que caem em pecados. João faz separação entre categorias de pecados. Existe pecadinho e pecadão, então? Notem o que Pilatos disse a Jesus em João, capítulo 19, versos 11. Aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. A Bíblia também fala de julgamentos mais severos que os outros por conta dos seus pecados. Lucas, capítulo 12, versos 47. E maior rigor no julgamento dos que ensinam, Tiago capítulo 3, versos 1. E também maior punição, Mateus capítulo 11, versos 20. Se existem maiores punições, existem maiores pecados, pecados mais sérios. Agora, o que é espantoso é que tem um tipo de gente com um tipo de pecado que João diz que não é para orar. Do que João está falando? A morte que João está se referindo aqui é a segunda morte, a morte eterna. O que é a segunda morte? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse capítulo 20, versos 14. Também quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse 2, 11. Ou bem-aventurado e santos aqueles que têm parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Cristo por 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, verso 6. Então a segunda morte é o lago de fogo, ou seja, a morte eterna. Assim concluímos que a morte a qual João está falando é a segunda morte. Por quê? Porque é a morte dos que não têm o nome no livro da vida. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versos de número 15. Todos sabem que nosso nome está no livro da vida antes da fundação do mundo. A besta que vistes foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admiraram vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Apocalipse capítulo 17, verso de número 8. Mas também sabemos que mesmo o nosso nome estando no livro da vida, desde a fundação do mundo, pode ser riscado. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca meu nome do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, este riscarei do meu livro. Êxodo capítulo 32, versos 32 e 33. Sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos com os justos. E o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Apocalipse, capítulo 3, versos de número 5. Uau! Glória a Deus! Há pecados que são para serem orados, são para se arrependerem e serem perdoados. E há pecados, como diz a palavra do Senhor, que são para a segunda morte, descrita lá em Apocalipse, capítulo 20, versos 14. Ora, que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria durante essa leitura, para entendermos e podermos também ensinar outras pessoas a respeito desse assunto. Pai, nos ensina a sermos repreensíveis, nos ensina a sermos ensináveis, nos ensina a sermos servos obedientes e sermos encontrados fiéis. E que ao recebermos discernimento da tua parte, possamos mudar posicionamentos que ferem a tua santidade e buscarmos mais ao teu reino e a tua justiça sobre as nossas vidas e família. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Um grande beijo, Deus abençoe e até a nossa próxima leitura.